Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu gostaria de pedir você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, que você se inscrevesse, ativasse o sininho das notificações, ok? Não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário e o seu like, tá bom? Vamos ajudar esse canal a crescer. Peço também que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Quero compartilhar algo aqui do meu coração, algo tremendo e poderoso. E essa palavra, irmãos, ela tem tudo a ver com os nossos dias. Eu quero ler com você esse texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e eu quero falar com você acerca da aparente demora para Jesus voltar. Eu preciso que vocês entendam que, assim como hoje nós que cremos em Jesus aguardamos o seu retorno do céu, o povo de Deus, o povo de Israel, né, antes de 2000 anos atrás, na verdade, desde que Adão pecou, Deus ele anunciou que viria um homem que nasceria de uma mulher e que pisaria na cabeça de Satanás, né, que é a serpente. E todos os servos de Deus, desde que Adão foi expulso do Éden, aguardaram a vinda desse homem, né, que é o chamado de Messias, aquele que é escolhido por Deus, ungido por Deus. E hoje nós sabemos que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito através de Moisés, também foi anunciado ali que viria um homem, um Messias, um enviado de Deus, que libertaria Israel da mão de seus inimigos e que governaria sobre a terra. Então Israel aguardava um rei que viria para governar a terra. Esse rei ele livraria a terra da maldição, das guerras. Esse rei traria um reino de paz, de fartura, de prosperidade. E em várias profecias falado como que seria o reino desse homem, né? Um reino de paz, de harmonia, sem miséria, sem doenças. E o povo de Israel esperava esse homem que viria para reinar sobre a terra. Haveria um reino global, né? Onde Israel seria uma nação que governaria sobre todos os povos da terra, tendo o Messias, esse homem enviado por Deus, como o rei de todas as nações. Acontece que eles aguardavam pacientemente enquanto Deus anunciava, através de vários profetas, que estava próxima a vinda do Messias. Acontece que o Messias veio, né? E o seu nome foi Jesus de Nazaré. Só que ele não veio da forma como eles esperavam. Eles esperavam que esse Messias fosse um diplomata, um guerreiro que viria e tomaria o poder, expulsaria o Império Romano, derrotaria o Império Romano e colocasse Israel aí como uma nação governando sobre seus inimigos, o que realmente foi profetizado pelos profetas. Só que o que eles não sabiam é que antes que essas profecias se cumprissem, e elas ainda vão se cumprir, Jesus ainda vai voltar para essa terra, Jesus vai ter um trono em Jerusalém, e de lá ele vai governar sobre todas as nações da terra. Isso ainda vai acontecer. Mas eles não sabiam, né, que existiam outras profecias que falavam de uma vinda humilde, que ele viria humilde, montado num jumentinho, que ele sofreria, que ele seria rejeitado pelo seu povo e que ele iria morrer para poder pagar os nossos pecados. Então eles, ignorando isso, eles o rejeitaram. Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que recebem a Jesus se tornam filhos de Deus. Só que aí o que acontece? Jesus ele vem, morre, ressuscita dos mortos e volta para o céu, onde agora ele está sentado no trono do Pai. E aguarda o seu retorno para a terra. Enquanto isso, ele dá a missão da igreja, para que a igreja pregue o evangelho, para que a igreja ensine a palavra, para que a igreja mostre ao mundo, não apenas por palavras, mas também por obras,
os ensinamentos de Jesus, o poder de Jesus, e anuncie que Jesus irá voltar e que os homens precisam se arrepender dos seus pecados para que eles possam fazer parte desse reino. Por isso que o evangelho, ele é chamado de evangelho do reino. Por que evangelho do reino? Porque é o anúncio, a palavra evangelho é boa notícia, boa nova, é um anúncio. É o anúncio de um reino que está vindo, de um rei que está vindo para reinar sobre a terra, e esse rei é o Filho de Deus. Só que o que acontece? Já faz 2000 anos, né, que Jesus ele anunciou o seu retorno. E aí a gente ouve gente falar, zombar. Poxa, Jesus, eu desde criança que meus pais falavam que Jesus estava voltando, desde criança minha avó falava que Jesus está voltando, Jesus não voltou nunca, todo mundo em 2000 anos sempre esperou Jesus voltar e Jesus não voltou. Só que o que acontece? Jesus jamais poderia ter voltado antes desses 2000 anos. Eu posso provar isso pela palavra de Deus. Por quê? Muitas profecias ainda precisavam se cumprir. Tem coisas ainda que a palavra de Deus anunciou que ainda não aconteceram. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz que antes que Jesus venha, antes da nossa reunião com Cristo, vai se levantar um homem. Esse homem será um homem maligno que vai ter um domínio sobre a terra. Em várias outras passagens bíblicas fala desse homem que também é chamado pelo apóstolo João de anticristo, que é alguém que se levanta contra Cristo, né, contra a pregação do evangelho, contra a igreja de Cristo, contra os cristãos, persegue os cristãos, persegue o povo judeu, mas também se coloca no lugar do Messias. Por quê? Pertence a Cristo o lugar de governador de todas as nações. E esse homem ele vai tentar reunir todas as nações num governo único. E se você parar para perceber, você vai ver que as nações elas estão avançando para isso. Né? Tudo avança para que tenhamos um governo único, para que tenhamos uma moeda única e que as profecias bíblicas possam se cumprir. Tem muitas profecias que precisam se cumprir ainda antes que Jesus venha. Agora, essa questão das pessoas zombarem, dizerem que já faz 2000 anos, né, que Jesus falou que ia voltar, cadê? É incrível como que até mesmo isso foi previsto pela Bíblia. Vamos ver o que o apóstolo Pedro ele nos diz aqui, olha. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Olha agora que interessante. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, anunciando zombarias segundo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então o apóstolo Pedro está dizendo que nos últimos dias apareceriam pessoas zombando e perguntando: cadê a vinda de Cristo? Deus não disse que ia voltar? Já passou tanto tempo e tudo está do mesmo jeito? Olha o que o apóstolo Pedro vai falar. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água, e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Aqui Pedro está falando sobre o dilúvio. Nós sabemos que Deus criou Adão e Eva, e assim que eles saíram do jardim do Éden, eles começaram a reproduzir e em pouco tempo
a terra estava cheia de pessoas. Na verdade, passaram mais de 1000 anos até que Deus enviasse um dilúvio. É só você parar para pensar. Tem 500 anos, né? O Brasil, né? A descoberta do Brasil. Olha o tamanho da população brasileira. Agora você imagina, né? Quantas pessoas tinham na Terra em mais de 1000 anos, né? Foram muito mais de 1000 anos até que o dilúvio acontecesse. Então tinha muita gente aqui na Terra. E a Bíblia diz que os homens estavam praticando todo tipo de maldade, morte, homicídio, prostituição e tudo que você possa imaginar. Pra você ter uma ideia, irmãos, nosso Deus ele é misericordioso. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele jamais enviaria um dilúvio para destruir toda a humanidade sem um bom motivo. Então o que estava sendo... Para você ver hoje, olha tanta maldade que tem hoje no mundo e Deus não destrói todo mundo. Então você imagina o que aqueles homens estavam fazendo naquela época. E a Bíblia diz que Deus sentiu uma dor grande no seu coração. Lhe doeu o coração. E ele se arrependeu de ter feito o homem na terra e decidiu destruir o homem. Mas ele encontrou Noé, um homem justo, um homem íntegro. Ele falou, vou separar Noé, vou destruir todo o restante e eu vou preservar uma linhagem justa. E por que Deus precisou preservar Noé? Para cumprir a sua promessa. Lembra que eu falei que assim que Adão e Eva pecaram, Deus anunciou que viria um homem que pisaria na cabeça da serpente? Então, Deus precisou preservar a linhagem para que um dia ele pudesse trazer Jesus Cristo ao mundo. Então, ele não podia matar todo mundo, porque ele precisava cumprir suas promessas. Jesus precisava vir ao mundo. Então, o que Deus fez foi acabar com aquele pecado que estava acontecendo ali, que estava tomando proporções mundiais, e recomeçar a partir de Noé. E aqui, Pedro está usando um exemplo, que do mesmo jeito que aconteceu na época de Noé, veja, é o que está acontecendo hoje. Deus, antes de enviar o dilúvio, Deus avisou a Noé, e provavelmente, a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Provavelmente Noé avisou as pessoas que o mundo iria acabar. Você imagina que nunca tinha chovido. E aí Moisés está lá no seco, construindo um barco gigante. E as pessoas, elas vão começar a se perguntar, o que está acontecendo, Noé? E Noé avisa, olha, vocês estão pecando demais, vocês estão praticando muita maldade. Deus não está mais suportando ver toda a maldade que vocês estão praticando. Vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. E ainda assim, aquelas pessoas não se arrependeram e durou 100 anos Noé construindo aquela arca. Agora veja, olha o tamanho da misericórdia de Deus. Antes de Noé construir a arca, a Bíblia vai falar sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque tinha comunhão com Deus, Enoque andava com Deus. E tudo indica que Deus contou para Enoque que viria o fim do mundo naquela época. Tanto é que Enoque colocou o nome do seu primeiro filho de Matusalém, que significa, quando ele morrer, virá então. Virá então o quê? Alguma coisa Enoque sabia para ter colocado esse nome no filho dele. E, incrivelmente, exatamente no ano em que Matusalém morre, é quando Noé termina a arca. Veja, Noé terminou a arca e o seu avô ainda estava vivo. Quer dizer, o seu avô tinha acabado de morrer. Quando Matusalém morreu, Noé terminou a arca. Ou seja, quando Noé ficou sabendo do dilúvio, seu avô ainda estava vivo. Entende? Então Deus esperou Matusalém morrer para então enviar o dilúvio. Agora olha o tamanho da misericórdia de Deus. Olha como Deus foi paciente com aquele povo. Matusalém foi o homem que mais viveu na história da humanidade. Ele viveu 960 e poucos anos, agora me deu um branco aqui, mas ele foi o homem que viveu mais tempo. Ou seja, Deus profetizou que quando ele morresse, o dilúvio viria. E Deus alongou a vida dele mais do que todos os homens. Ou seja, isso mostra que Deus ele esperou muito para enviar o dilúvio. Deus ele é misericordioso. Deus deu tempo para aquelas pessoas se arrependerem. E a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui. Olha só,
Veja o verso 9. O Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa de voltar, né? Como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que estava demorando na época de Noé para o dilúvio vir? Deus queria que as pessoas se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então, veja, a demora ali indicava a paciência de Deus. E é o que Pedro está dizendo, exatamente do mesmo jeito agora. Jesus não está atrasado em voltar. Ele está sendo paciente, irmãos, porque quando Jesus voltar, vai haver julgamento. A Bíblia diz que Jesus ele foi constituído como juiz dos vivos e dos mortos. Vai ter julgamento de quem vai entrar no reino e quem não vai entrar no reino. A Bíblia fala sobre pessoas que vão ficar de fora. Então por que Jesus não voltou ainda? Porque se ele voltasse hoje, todas as pessoas rebeldes contra Deus teriam que ser julgadas, mas ele quer que essas pessoas se arrependam e sejam salvas. Por isso ele é paciente. Então, meus irmãos, esse é um dos motivos pelos quais Jesus não voltou ainda. Sua paciência, sua misericórdia. Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa. O segundo motivo é esse aqui, veja. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que interessante. Pedro está falando aqui da volta de Jesus, né, do tempo de demora até que Jesus volte, e aí ele fala, solta isso aqui no meio, olha, vocês não podem ignorar um princípio. Qual é o princípio? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olha o verso 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. Então ele fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e agora ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão. O dia do Senhor. Esse dia do Senhor, se a gente for levar em conta o que ele disse antes, que um dia para Deus é como 1000 anos, ele está falando aqui do milênio do Senhor. Porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele vai reinar por 1000 anos. Esse é o dia do Senhor. Agora, para você entender o que Pedro está dizendo aqui, eu vou levar você para Gênesis, tá bom? Capítulo 1. Olha que interessante. Gênesis 2, verso 1 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o seu trabalho que havia realizado. Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou, pois de toda a terra a obra que empreendera da criação. Então veja, Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Primeira pergunta, por que Deus criou a terra em 6 dias? Por que não 2? Por que não 3? Por que não fazer tudo num dia só? Será que Deus não tinha poder de fazer tudo num dia só? E outra, para que descansar no 7º dia? Deus precisa descansar? Deus fica cansado? Então, irmão, se não tem motivo nenhum para Deus ter levado 6 dias e não tem motivo nenhum para Deus descansar no 7º dia, só tem uma explicação. Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Então vamos levar em consideração o que Pedro diz, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E se Deus estiver querendo nos dizer que durante 6 dias, isto é, 6000 anos, ele estaria fazendo o seu trabalho na Terra. Que trabalho? O trabalho na salvação do homem. Qual é o trabalho de Deus? O trabalho de Deus é salvar o homem. Vocês lembram que Jesus falou, olha, meu Pai trabalha até agora e eu também. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava pregando, Jesus estava curando, estava libertando. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é salvar e libertar o ser humano. Então, durante 6000 anos, Deus está trabalhando
Deus está trabalhando na humanidade. E no 7º dia virá o descanso. Então presta bem atenção. Esses 6 dias da criação e o 7º dia, que é o sábado, lembra que na lei de Moisés Deus ordenou que se guardasse o sábado? Paulo ele vai dizer, lá em Colossenses capítulo 2, que o sábado era uma sombra de bens futuros. O sábado ele aponta para o dia do descanso de Deus, que não é um dia, é um milênio. Por isso que lá em Apocalipse, o que diz lá em Apocalipse? Quanto tempo vai durar o reino de Cristo? Perdão, Apocalipse 20. Verso 4. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar os que neles assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Porque Jesus vai reinar 1000 anos. Por que ele não vai reinar 2000 anos? Por que ele não vai reinar 100 anos? Por que é 1000? Porque esse é o 7º dia. Veja, 6 dias de trabalho, 6.000 anos. O 7º dia de descanso, Cristo reinando na terra por 1000 anos. Por que descanso? Porque agora Deus não vai ter mais trabalho. Deus não vai mais, sua alma vai ter descanso de toda a maldade que ele teve que suportar durante esses 6.000 anos. Agora, pasmem, irmãos, analisando todos os calendários e analisando a cronologia bíblica, né, dos eventos bíblicos, somando a cronologia, a idade dos personagens, estamos muito perto de completar 6.000 anos da história da humanidade na Terra. O que eu quero dizer com isso? Está muito perto de Jesus voltar e nós entrarmos no 7º dia, ou seja, no 7º milênio. O 7º milênio, Jesus vai estar na Terra, trazendo um novo governo, um governo de paz, os mortos vão ressuscitar, nós, os que cremos nele, teremos nossos corpos transformados, não vamos mais morrer, não vamos adoecer, e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Ah, então depois de 1000 anos Jesus não vai reinar mais? Não, não é isso. Jesus vai reinar, o reino dele não tem fim. Mas por que 1000 anos? Porque depois de 1000 anos tem algumas coisas que vão acontecer. E eu não vou entrar agora em detalhe, né? Fala que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Então, Satanás não vai estar na Terra durante esses 1000 anos. Então vai ser um tempo, né? Que maravilha que vai estar aqui. Só do diabo não estar aqui já é uma maravilha. E Jesus estando aqui ainda, olha que maravilha. Jesus vai estar aqui e o diabo não vai estar aqui. Então, realmente, o mundo vai estar maravilhoso para se viver nessa época. Só que aí, depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo, aí acontece alguma coisa, e aí nós entramos na eternidade. Então, motivo por que Jesus não voltou ainda. Primeiro, misericórdia, paciência. Ele quer que todos se salvem, todos se arrependam. Segundo motivo, a vinda de Cristo tem uma data marcada. O reino de Cristo tem data marcada para começar. Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Ou seja, então tem um dia e tem uma hora que Deus marcou para Jesus voltar e começar a reinar sobre a terra. Quando Jesus ele ressuscita e ele está indo para o céu, os discípulos perguntam algo para ele, veja. Então os que se haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Por que o reino a Israel? Porque Jesus é o rei dos judeus, irmãos. Ele vai reinar na terra de Jerusalém. Ele mesmo disse que Jerusalém é a cidade do grande Deus. E nós vamos estar lá com ele. Nós, mesmo sendo gentios, nós fomos enxertados na oliveira. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos o Israel espiritual. Então nós estaremos com Jesus em Jerusalém, em Israel, e então será restaurado o reino de Israel, que vai reinar sobre todas as nações da terra. E aí os discípulos estão perguntando, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus diz, olha, não vos compete saber as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade.
Então existe uma data que Deus estabeleceu para julgar o mundo, para trazer Jesus à terra, para colocar Jesus assentado no trono, reinando sobre as nações. Deus não vai fazer isso antes do tempo que ele marcou. Então Jesus não está atrasado, querido. Jesus está exatamente cumprindo a agenda do Pai. Tá tudo saindo como Deus planejou, tá bom? Então o diabo não tá, meu Deus, o mundo, os líderes estão tentando fazer isso. Não, queridos, eles estão cumprindo as profecias. Vai haver um governo mundial, vai se levantar um homem que é o anticristo, que vai perseguir a igreja, vai perseguir os judeus. Jesus vai voltar, vai matar esse homem e vai reinar sobre a terra. Ok? Tudo foi profetizado. Até o que está acontecendo agora, né? Tudo que tem acontecido. Tudo está profetizado e nada vai sair do controle de Deus. Amém? Então que você possa se conscientizar de que falta muito pouco para que Jesus volte e estabeleça o seu reino na terra. Eu não estou falando isso para que você tenha medo, mas para que você tenha esperança e alegria de que a nossa redenção está próxima.